Olá e vamos a mais um vídeo da série Modelos de Estratégia. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, presencial em Brasília e online para todo o Brasil. Então vamos ver a partida Alekhine e Yates. Eu me deparei com essa partida pela primeira vez no livro Estratégia Moderna do Pachman e depois disso já devo ter visto umas 100 vezes com alunos em aulas, tanto individuais como coletivas. Já fiz vídeo também, ela ilustra o tema de Torres na Sétima, tem uma aula lá na plataforma. E vamos ver aqui na série Modelos de Estratégia, que enfatiza os aspectos posicionais de uma abertura, né? Vamos ver aqui. Alekhine começou com D4, veio o cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5. Até aí nada de novo em relação ao que é jogado hoje, continua sendo muito comum essa abertura. Na época se jogava mais o bispo G5, hoje está muito na moda o bispo F4 nessa posição, apesar de que bispo G5 ainda é o lance principal até, né? Mas num período se jogou muito bispo F4. Então bispo G5, roque, E3, cavalo de BD7, vou dar Enter aqui já para a gente acessar o online database, falar aqui um pouco sobre a teoria. Cavalo D7 é o segundo lance, mas em geral se joga H6 e temos duas opções, bispo H4 ou bispo F6. No caso de bispo H4 é muito comum o B6, que é o sistema Tartakover. Lembra um pouco a formação aqui da Índia da Dama, só que a Índia da Dama mantém o peão em D7. Então aqui já está definido com D5, e a ideia é muitas vezes jogar com peões colgantes, e essa posição era jogada por Geller, Spassky, Fischer e Kasparov, Karpov. Então, posição de pretas aí tem um aval de muitos grandes jogadores, mas nessa época era mais comum cavalo de BD7, torre C1 é o lance teórico, já tem uma pressão na coluna C, veio C6, e aqui, vou dar Enter de novo, mas comum é bispo D3, dama C2 que o Alekhine jogou, era o segundo lance, mas ele gostava de gastar alguns tempos aqui que sejam úteis, né? Dama C2, A3, já chegou a jogar H3, para tentar forçar que as pretas joguem peão toma e ele saia direto da casa inicial, capturando e ganhe um tempo. As sutilezas que havia muito aí no gambito da dama, no match contra o Capablanca, o Alekhine e Capablanca, praticamente aconteceu em todo o match essa posição, várias partidas, quase todas, para falar a verdade, foram nessa posição. Então dama C2, torre A8, já é um lance que ele tenta também encontrar um lance de espera, mas talvez A6. Olha só, torre A8 foi bastante jogado, mas H6 também ou A6. A6 é porque pode entrar em linhas tipo Merano ou parecido com Shebanenko, que é jogado na eslava. Mas ele jogou torre A8, o Alekhine seguiu agora com bispo D3, D toma C4, bispo C4, cavalo D5, uma manobra conhecida nessa variante do gambito da dama. Pode ser também sem o dama C2 e sem o torre A8, a mesma posição ocorre. A ideia é simplificar um pouco e conseguir uma casa para a dama, que é sempre um problema nas aberturas de peão da dama, uma casa mais confortável para a dama. E essa aqui é uma casa confortável, essa casinha aqui em E7. Mas ele não troca, o Alekhine gostava de manter as peças assim. E daí o F5, esse F5 é o primeiro lance que precisamos comentar aqui, a parte estratégica. Então, esse peão de E6, ele já se torna um peão atrasado. Depois que esse peão avança, ele não pode mais ser defendido por peão
e nem a casa em frente a esse peão. Então o que acontece com um peão atrasado? Ele se torna fraco e a casa em frente a esse peão também é uma casa fraca. Vamos ver como o Alekhine vai explorar. Primeiro, ele tem que trocar aqui o bispo. Não pode tirar o cavalo porque vai cair o bispo. Então esse lance é forçado, o Yates captura. Agora vamos pensar o lance mais lógico para jogar o cavalo. Essas casas C5, D6, F6 não estão acessíveis, então sobra a decisão para 4 casas: G5, G3, D2 e C3. G5 já podemos descartar, porque vem um H6, esse cavalo vai ter que ficar muito fora de jogo, e o G5 está quase ganhando material. Vamos colocar o Engine para ver o que ele acha dessa posição. Olha só. Não, ele está gostando. Então vamos ver se tem uma refutação melhor aqui nessa hora. Então H6 era jogável, mas o problema não é apenas ser jogável e o Engine chegar à conclusão que isso aqui é bom para as brancas. A questão é ter uma ideia estratégica, e o Alekhine tinha ideia estratégica. Ele não queria jogar aqui na lá do rei, ele queria jogar em cima dessas casas. Essa e depois essa aqui vai ficar fraca também. Para atingir aqui a casa é 5, esse cavalo tem que vir para D2. Em G3 ficaria meio fora de jogo, acho que em G5 também. E aqui, que é o lance preferido do Engine, o Alekhine captou aqui, que ele fica mais coordenado para explorar a casa E5. Vamos ver como seguiu. B5, veio outro lance do mesmo tipo desse aqui. Então a gente pensa, esse Yates é o que? Um jogador aí principiante, ou onde que foi que o Alekhine encontrou? Não, na verdade o Yates é um jogador fortíssimo, já foi campeão inglês, já havia sido campeão inglês 6 vezes e já ganhou do próprio Alekhine, do Hatch, do Nizovic, Vera Menchik, que era uma jogadora muito forte, ganhou do Vidmar, jogador também muito conhecido, Rubinstein, Patoco Macho, que ganhou do Nizovic. Bom, então isso aí já dá um currículo só de ter vencido já o Alekhine. Acontece que a estratégia, os conhecimentos estratégicos não estavam tão firmes como estão hoje. E hoje a estratégia já entra num campo mais dinâmico, é associado àquela estratégia clássica, baseada em fatores estáticos, como, por exemplo, uma casa fraca, um peão atrasado. Essa é a estratégia estática. E hoje temos uma estratégia muito dinâmica, que aceita até problemas assim posicionais, para considerados antigamente eram considerados absurdos, hoje são aceitáveis. Eu vou dar um exemplo aqui da abertura Sveshnikov, que essa aqui é a tabia, uma das posições. Agora pode jogar cavalo D5, mas essa variante aqui é mais crítica para o que eu quero explicar aqui. Então, peões dobrados, casa fraca e D5, isso aqui é inaceitável para a estratégia clássica, mas hoje em dia é plenamente aceitável. Magnus Carlsen joga essa posição porque existem os aspectos dinâmicos. Tem um par de bispos, tem ruptura, tem essa expansão na ala da dama, tem a coluna G. Então tem fatores dinâmicos que vão compensar aqueles defeitos estáticos da posição. Então vamos voltar aqui. Nessa época não era tão firme, né, esses conceitos, e os jogadores cometiam erros até mesmo
Erros assim que hoje são, a não ser que tenha uma compensação dinâmica, e que aqui não é o caso, né? Ele joga 2 lanças assim que debilitam demais a posição, e o Alekhine toma a decisão acertada, que é capturar. O que importa é o que fica no tabuleiro, não o que sai. O bispo é muito forte, mas depois que captura, ele não pode capturar de E porque caiu o peão C, tem que capturar de C, e aí vamos entrar no tema da partida. Um dos temas, porque existem esses temas das casas fracas, do cavalo superior ao bispo, e o tema principal, coluna. Uso das torres em coluna aberta e depois torres na sétima. É o tema que vai ficar bem nítido aqui. Então aqui é interessante sempre olhar a estrutura de peões, localizar casas fracas e ver que peças e peões defendem essas casas. Peões não podem mais defender nem E5, nem C5. Se esse peão estivesse aqui e o outro em F6, mudaria totalmente a avaliação. Se estivesse aqui, porque não teria à disposição a casa. Só que essa casa é dominada pelo cavalo. E a única peça que pode dominar a casa é E5. Então, o Alekhine vai primeiro trabalhar para conquistar essa casa. Então, ele tem que trocar cavalos, esses 2 cavalos. E como é que ele faz para trocar? Ele vem pela ala da dama. Primeiro, ele pode rocar, né? Antes de mais nada, para não levar um cheque desagradável. E agora o Yates joga A5. Ele está querendo evitar o cavalo B3 do Alekhine. Mas o Alekhine aproveita o último momento e joga. Vem A4 e agora ele joga aqui. E cavalo captura. E agora vamos tomar de dama ou de peão? De peão é uma possibilidade, faz um peão passado, só que as brancas cedem aqui a casa E5. Esse peão pode, uma hora, expandir, não sei se agora, mas você vai ter que lutar agora, trabalhar com fatores meio imprevisíveis, né? Você não sabe se vai ser bom isso aí, esse avanço, mas você está permitindo que ele aconteça. Agora, quando você toma de dama, você mantém sob controle os fatores posicionais. Dama toma, torre toma. De novo, a mesma lógica. Em vez de tomar de peão, toma de torre, mantém a coluna. Ele vem aqui com B4, dobra. Essa partida, acho que o Alekhine calcula muito pouco. Ele calcula pequenas variantes, 2, 3 lances, sendo que o arremate foi sensacional. Bispo A6, agora ele joga na casa. Então, um cavalo superior ao bispo e domínio da coluna. O objetivo é entrar na sétima e dobrar na sétima para entrar ali, sobrar para o rei. Então veio aqui o detalhe aqui de uma pequena análise que os dois devem ter feito. Se torre C8, troca, troca, e temos cavalo D3, ataca o peão. Quando vem aqui ele pode capturar, ou talvez seja melhor até jogar esse. Quando ele vem aqui para defender o peão, vem esse, e agora esse bispo está sobrecarregado, não pode defender aqui e aqui ao mesmo tempo. E aí ele pode ganhar um peão, depois manobra, ganha outro. A outra possibilidade era ele capturar logo aqui, e vem logo em C5, ganha esse peão, traz o rei e deve ganhar fácil o final. Então, primeira dificuldade aqui estratégica, as pretas não podem disputar a coluna C, então jogam torre de E, B8. O Alekhine joga F3, melhor do que jogar F4, porque F4 pode em algum momento permitir que esse bispo entre em E4. E outra coisa, F4 vai bloquear a casa F4, né? Porque o Alekhine quer trazer o rei também para o jogo e vai usar essa casa. Olha que interessante. Antes vamos resolver um problema na ala da dama, e a pergunta aqui é bem simples. Capturar ou avançar? Claro que aqui a gente não precisa analisar. A gente joga A3 pelo conceito estratégico, posicional.
A gente não quer dar uma coluna aberta para a torre, ou a coluna A ou a coluna B, dependendo do que ele tomar, ele vai ter contrajogo aqui, né? Tomando de torre ou tomando de peão, mesmo que mantenha a vantagem. O Alekhine não jogou, né? Mas o Stockfish continua dando vantagem mesmo com a captura, mas deve-se jogar o melhor, o que não dá chance. Então A3 não dá a mínima chance, para ele não ter que se preocupar em calcular aquilo, né? O possível contrajogo das pretas. Então, hora de trazer o rei. Sempre que você percebe que não tem tanto perigo de mate, é levar o rei para o jogo. Agora, finalmente, aqui ele entra na sétima. Bispo B5, ele faz um contato aqui com o bispo, que ele estaria ameaçando talvez torre F7. Torre F7. E aí não pode disputar ali, jogar torre F8 por causa do bispo em B5. Então ele tira o bispo, Alekhine coloca aqui de novo em contato com o bispo e ataca a fraqueza que surgiu lá atrás do F5 jogado, né? Então veio a defesa, o Alekhine aproveita o momento para trazer o rei. Agora ele fixa um peão que para 2, conceito considerado muito importante pelo Capablanca. Ele fala num dos livros dele que talvez seja um dos princípios mais importantes do xadrez. Eu não sei até que ponto pode ser exagerado, mas que é importante, que a questão de economia e um peão parando 2 tem muito a ver com aquela teoria de simplificação. É econômico um peão apenas parando 2 peões, então sobram mais peões, é como se fosse uma vantagem material, né? Bispo F1, o Alekhine não tem por que entregar nem um peãozinho, então ele joga G3, o bispo volta e finalmente ele vai conseguir o objetivo de se dominar uma coluna, que é passar do domínio vertical para o domínio horizontal. Então torre F7, e agora o que era um domínio de coluna agora é um domínio da sétima. E agora começam a aparecer coisas táticas. Por exemplo, aqui ele defendeu, agora vai começar a aparecer coisas táticas, o remate brilhante do Alekhine, talvez o momento que ele tenha parado e deu uma calculada aqui. Cavalo D7, a ameaça bem óbvia, cavalo F6 ganhando a qualidade. Só que o segundo lance não é tão óbvio, ele joga mesmo assim o cavalo F6, com 2 variantes. A primeira, mais uma vez, bem óbvia, se peão toma, torre mate. Mas e se torre F8, torre de G F8? Agora, se tirar a torre, cai o cavalo. Se capturar aqui, cai o cavalo. Então, será que o Yates conseguiu forçar a troca das torres? Não, o Alekhine toma aqui mesmo. Aqui foi o momento de cálculo. Depois de torre toma, qual é o lance? Pode parar aí e descobrir o lance, que você vai pensar um pouquinho e descobrir. Rei E5, atacando a torre. Essa torre está totalmente travada aqui, né, na linha 6. E voltando ou trazendo a outra, vai bloquear a casa F8. Vai bloquear essa casa. Vamos colocar essa variante e aí vem o mate tradicional aqui. Mas o legal aqui dessa partida é que o Yates abandonou depois de rei E5. Então, coroando, colocando o rei no posto avançado que serviu durante toda a partida ao cavalo. No final, o rei entra, o cavalo sacrifica, o cavalo é sacrificado e o rei entra no lugar. E partida ilustrativa aqui de vários temas. Então, o cavalo superior ao bispo, o domínio da coluna, e essa questão de casas fracas, né, que a gente deve evitar jogar lances que causam
debilidades que não são mais recuperadas. Então, já que o peão não volta, ele tem uma responsabilidade muito grande. No momento que é movido, né, um peão, ele pode deixar casas fracas. E esse lance, dentro da estratégia, foi fantástico, entregando um bispo, que é uma peça forte, por um cavalo, mas depois já vimos toda a estratégia do Alekhine, trocar os cavalos, ficar com o cavalo superior ao bispo, jogar na coluna até conseguir dobrar e terminar com um ataque na ala do rei. Simplesmente um dos mais perfeitos modelos de estratégia. E interessante que no Estratégia do Pacman tem mais partidas de estratégia, de exemplos lá, mais partidas do Alekhine do que do Capablanca. Então a gente tem às vezes a impressão muito generalizada do estilo de um jogador. O Alekhine é um jogador de ataque. O Fischer, também já mostrei modelos de estratégia do Fischer. Dá para mostrar modelos de estratégia do Tal. E também dá para mostrar grandes partidas de ataque do Karpov, do Capablanca, do Botvinnik. Então, é aquilo que eu já falei em outros vídeos. O caminho de se melhorar no xadrez é a universalidade, você dominar a estratégia, dominar o cálculo, as combinações, procurar dar um enfoque aí no seu estudo em todas as fases do jogo, em todos os estilos. Vão ter tantos estilos quanto forem os jogadores. E quanto mais forte, mais esse estilo vai sendo definido, vai sendo manifestado nas partidas do jogador, como em outras áreas, como música, como artes. A expressão é única, existe um estilo único, cada pessoa tem seu estilo individual e você pode ser influenciado por muitos jogadores, vendo partidas que você diz assim, eu gostaria de jogar dessa forma. Então você acaba descobrindo aquilo que você mais se identifica, se é um jogo mais caótico, se é um jogo mais posicional, mas tanto para um estilo mais posicional como um estilo mais de ataque, é preciso dominar esses fundamentos da estratégia, e essa aqui é uma das partidas de exemplo. Domínio da coluna, torres na sétima. Então, até o próximo vídeo da série Modelos de Estratégia. Até lá, valeu!